Ah, seu Zé Ruela, te matai, cara, seu Zé Ruela! Pronto, caramba! Esgalei o suficiente. Isso é verdade, né? Mano, que satisfação. Aqui é o Bruno SiviraCast, tá aqui com o Carlos Alberto, né? O dublador do Homer Simpson, cara. Onde a gente chegou pra trocar ideia com um cara assim, né? Pra mim, eu sou fã, lógico, do Simpson. E vamos começar a trocar ideia com ele. Eu já era fã, sabia? Antes de começar a fazer, eu era muito fã do Valdir Santana, que foi o primeiro dublador dos Simpsons. E até hoje eu falo isso, que eu comecei a gostar dos Simpsons por causa do Valdir Santana. Cara, a gente falando dessa parte, como é que tu conseguiu adequar a sua voz quando ele saiu? Foi em 2007, não foi isso? Foi em 2007 que eu comecei a fazer, exatamente. Isso, e adequar a sua voz, porque com a transição, né? A sua voz e a sua personalidade dentro do Homer Simpson, faz conta a sua voz, né? A coisa da gente colocar um pouquinho da nossa personalidade tá na liberdade que a gente tem de alguns estúdios, né? De colocar uns cacos, que a gente diz que é caco, é aquele improviso que às vezes você, numa brecha de boca que às vezes bate mais do que o texto diz, aí você coloca sempre uma coisinha ali, né? Então a gente acaba inventando uma coisa aqui, outra ali, e acaba virando isso aí, né? Cara, legal, legal. E como é que foi você fazer a transição para entrar para ser o Homer Simpson, né? Eu sei que foi uma coisa diferente, né? Porque o que acontece? Quando tem um dublador que marca muito, como foi o Valdir Santana, sempre você acaba desagradando a nova geração, a nova voz, né, digamos assim, de Homer, para aqueles que eram fãs do antigo dublador. Eu sei porque até eu sofri isso quando saiu da voz do Valdir Santana, que foi o primeiro dublador, para o Júlio César, que foi o segundo, que eu não gostava. Veja bem, não gostava da dublagem que ele fazia pro Homer. O Júlio César era um tremendo dublador, maravilhoso, ótimo, mas só que pro que eu gostava antes, que era o Santana, aquela voz não me agradou. Então eu imagino que para algumas pessoas deva ter desagradado um pouquinho. Só que assim, eu tentei dar uma modernizada no Homer, né? Como é que a gente pode entender essa modernizada? O Homer, quando eu passei a fazer, ele falava gírias do nosso dia a dia. Caraca, pô, pá, fala sério, entendeu? Esse tipo de coisa que eu passei a colocar, mas do meu jeito, né? E nesses cacos que eu falei, que eu acho que às vezes a gente acha necessário botar em alguma brecha que falta. Sim, é legal também lembrar que quando você colocar sua personalidade, em 2008 você ganhou um prêmio também, né, com o filme do Simpson, né, que é o prêmio Yamato, né? Caramba, você sabe que eu nem lembrava desse prêmio. Caramba, pode ser. Você lembra uma coisinha dele, de como foi, né, esse prêmio, com o filme do Simpson, né, que foi o filme foi... É engraçado, ontem eu contei essa história no PowerCast, né, Aline? PowerCast, falei certo? PowerCast, isso mesmo. Eu estava contando essa história ontem, que eu, pelo fato de ser muito fã dos Simpsons, quando eu soube que ia ter o longa-metragem dos Simpsons, eu entrei em contato com o dono do estúdio, pedi para ele, me chama aí para fazer qualquer personagem que seja, eu gosto muito do Simpsons, me chama aí para fazer qualquer... Ele me chamou. Só que, eu não imaginava que o teste era para o Homer, porque até então era o Valdir Santana que fazia, né? E aí então, quando eu cheguei lá e vi que era para o Homer, nada mais fiz do que brincar fazendo aquilo que eu sempre fazia, que era imitando ele, né? Na época eu era apresentador do Sport TV e todos os meus amigos, eu apresentava o Sport TV News, tá na área, troca de passe final de semana, né, em escala, e os meus companheiros de trabalho pediam para eu imitar toda hora, como é que o Homer falaria isso aqui, como é que ele falaria aquilo ali. Então eu fazia a voz do Homer, mas com o parâmetro do Valdir Santana, né? Então foi assim que surgiu, e tanto que assim, eu demorei a entrar no personagem. Como é que a gente entende isso, entrar no personagem? Você tem um ator que está fazendo uma novela, vamos pegar esse exemplo, né? Então ele está todo dia fazendo o personagem dele, gravando todo dia, porque o volume de gravação de uma novela é muito grande. Como é que você vai pegar um personagem rápido de uma série que tem só 22 capítulos por ano, né? E você vai gravar numa vez só, você grava 3, 4 episódios, né? Então, tanto que eu, a 18ª temporada dos Simpsons, 19ª, eu não gosto de me ouvir. Sério? Não gosto de me ouvir, eu acho ruim. Mas assim, pro meu parâmetro, né? Tem gente que
não vê nada ali de errado e tal, mas eu vejo, entendeu? Sim. Já é o suficiente. Já é o profissionalismo, né? Eu vejo um monte de coisa que poderia ser melhor do que aquilo ali que eu fiz. Mas, enfim, tive tempo depois para pegar, né? Acho que da 19ª para 20ª já começou a melhorar um pouquinho, porque eu fui ficando mais à vontade, né? Então acho que isso que determina quando você consegue realmente entrar, né, no personagem. Cara, o que também você acha sobre as coisas que o Simpson faz na parte de sempre tá na parte previsões? Isso, as previsões do ano lá, que nem o Trump, o Laranjinha, né? Que foi o presidente dos Estados Unidos. Essa é a cena mais clássica que eu inclusive comentei ontem, né, lá no podcast de uns amigos de vocês. Que é muito absurdo, né, você ver aquela cena. Aí eu já vi tanta gente com tanta teoria da conspiração disso. Eles vêm do futuro, são viajantes do tempo, que é o Matt Groening, que é o criador da série, ele é um viajante no tempo, ele já fez aquilo ali sabendo o que ia acontecer. É difícil você entender como é que é só coincidência, como é que pode ser só coincidência uma cena tão igual ter ido ao ar num desenho que aconteceu anos antes da própria cena acontecer, né? É difícil a gente entender isso. Cara, eu acho muito interessante, cara. Quando foi do Donald Trump, que aconteceu essa parte aí, e aconteceu, o pessoal relembrou isso aí, foi muito da hora, cara. Eu vi bastante, eu falei, caramba, eu lembrei do episódio na época, né? Mas lembrou um pouco de... A cena é muito Mas falou um pouco mais de você, né? Sobre a sua entrada na dublagem aqui no Brasil também. Como é que foi você começar dublando, não só dublando, mas narrando outros personagens além do Homer Simpson? Pois é, antes de fazer Simpsons, eu já tinha feito outros trabalhos para Disney. Eu fiz Ratatouille, eu era o ratinho gordo, irmão do rato cozinheiro, né? Que comia tudo, até papelão. Eu fiz Carros, fiz Rio, o desenho das araras, né? Eu fiz Tá Dando Onda, que é um filme de pinguins. Nem que a Vaca Tussa, eu me lembro que eu fiz um personagem, eu fiz um pato no Nem que a Vaca Tussa, né? Então, eu acho que a gente tem um tempo de preparação até a gente conseguir fazer coisas que fiquem marcadas, né, para as pessoas, né? É como se fosse um aprendizado. Você está tendo uma experiência de fazer uma coisa que futuramente vai te dar jogo de cintura para você fazer coisas maiores, né? Isso é legal também. E é bom que você dá exemplo para as pessoas que estão começando a fazer dublagem. Assim, é interessante, né, que você trabalhou também no Robert Richards, que fala assim... desculpa, Herbert Richards. A Herbert Richards foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi na Herbert Richards. Eu fiz... uma das primeiras coisas que eu fiz foi a narração de abertura do Guerra nas Estrelas. Cara, da hora, olha. Aquela arte que vem do espaço, aquelas letras, né? Que aqui no Brasil teve que ser traduzido e narrado, mas a maioria dos lugares do mundo era só legenda, né, embaixo. Mas foi uma das primeiras coisas que eu fiz e foi muito legal, é inesquecível. Voltando também a falar como Homer Simpson, eu lembro que eu vi, né, falar que você fez primeiro a dublagem, não sabia que ia ser o Homer. Depois de quanto tempo que você descobriu que ia ser o Homer? Você fez a dublagem só? Pô, eu fiz o teste, né, como eu falei ainda há pouco, né, que eu fiz eu pedi pro diretor do estúdio, dono do estúdio, me chamar quando tivesse o longa-metragem e todos junto comigo que fizeram o teste aguardaram o resultado, que saiu acho que 2 semanas depois. Aí ele me ligou, o Sérgio, né, ele me ligou, falando assim, Carlos Alberto. Até quando ele começou, eu falei, Sérgio, não, tudo bem, deixa pra lá, mas foi legal porque eu fiz o teste, eu gostei. Eu não imaginava que ele tinha me ligado para dar notícia que eles tinham me escolhido, né, para fazer o personagem, né? E quem escolhe não é o estúdio aqui, é a sede americana que escolhe, né? Na época era Fox, não era Disney, né? Então foram os executivos da Fox que escolheram, porque acharam que a minha voz, o timbre da minha voz era muito mais parecido do que os outros dubladores com o dublador original da série americana. Pô, isso é legal. Foi aí que começou. E tu tem algum episódio especial que você fala, cara, esse episódio me marcou bastante, ou vários episódios também, não sei? Caramba, tem tantos engraçados. Tem uns que são de rachar de rir, né? Pô, tem um episódio que o Homer ele é picado por uma aranha e ele fica paralisado.
ele fica sem se mexer nessa posição. Aí a Lisa tem que tentar descobrir uma forma de se comunicar com ele, e aí descobre que se comunica com ele peidando. Então um peido era uma letra, 2 peidos era outra letra, 3 e assim vai. Aí no final do episódio ela escreveu um livrinho do que ele tinha falado com ela, né, das coisas todas. Tem um episódio também que eles fazem sempre episódios temáticos, né, dos Simpsons. Sim. Então teve um episódio que era uma alusão ao Conde de Monte Cristo, né? E onde o Homer era o Conde de Monte Cristo. E o companheiro de cela dele, quem era? Era o Sr. Burns. Quando ele chega na masmorra, chega lá em cima, arrasado, barbudo, aí tem uma sombra no canto, ele tem alguém aí pra ficar junto comigo na cela. Aí aparece, sai da luz, assim, quer dizer, sai do escuro, vai pra luz, o Sr. Burns. E esse episódio é de rachar de rir. Ele tenta fugir várias vezes, o Homer, só que ele desce num buraco, achando que, cavando a parede, fazendo buraco, ele desce num poço. E o Sr. Burns explicou para ele como é que ele fazia para ir embora. E nas 3 vezes que ele fez errado, as 3 vezes e voltou. Errei o caminho. Aí desci, aí eu se ouvia lá do fundo. Errei de novo! Umas 3 vezes. E aí, esse episódio de rachar de rir. Eu tenho um assim, né, que é legal do filme, que é quando ele fala do porco-aranha, que a Marge pede pra ele poder sumir esse porco, aí o porco dele assim, porco-aranha. A Marge tá na sala, né? Isso é muito legal. Mas que tanta pata de porco é essa no teto? Ele, não é pata de porco, ele é do meu amiguinho. Ele já começa cantando, é o porco-aranha. Aí ele começa cantando, porco-aranha, porco-aranha. E aí no final, quando ela chega pra ele, depois dessa cena, você já tá com esse porco aqui fora, ele não é mais o porco-aranha. A quem ele é agora? Agora ele é o Harry Porco. Harry Porco, um raiozinho na testa do porco aqui. Pode crer, cara. Tem uma também que ele, quando ele se controlar pra não bater no Bart. Aí o Bart fala uma coisa, ele se segura, ele tem que voltar, ficar mais um pai legal. Ele se comprometeu com uma psicóloga a não bater mais no filho. Foi. E ele tinha que se segurar porque ele tava louco pra esganar. Isso, era mó da hora, ele se segurava e xingava. A vida imita a arte, né? É verdade. Cara, Carlos Alberto, eu queria agradecer pessoalmente, né? Sou fãzaço. Obrigado. Cara, agradecer. Excelente vir conversar contigo, ter essa conversa, né? E parabéns aí por estar participando aqui do Suficiente Divertido. Muito obrigado, cara. Bom, eu que agradeço ao Se Vira Cast. Aí, galera do Se Vira Cast, um abraço do titio Homer e também da Marge, Lisa, Bart, Meg, todo mundo daqui de Springfield. Tchauzinho. Seu Zé Ruela, eu te mato! Zé Ruela! Nossa, velho, que satisfação tá aqui com o Carlos Alberto, cara. Onde se vira que chegou pra trocar ideia com uma pessoa assim tão boa. Eu sou fã do Simpson, então não posso falar assim, né? Então é interessante assim, cara. Vamos começar. Eu faço de novo. Vamos lá. Pô, um bom nome, Se Vira Cast. A gente se vira com tudo, nossa intenção é entreter o pessoal, né? De comédia, na parte do podcast. Então, eu acho que eu vi a postagem de vocês, um abraçado ao outro, meio fazendo uma fileirinha, foi isso? Foi eu vi ontem. Ontem ou hoje? A gente postamos hoje, a gente não fez essa parte do. A gente já tá no fazendo uma escadinha.